Saudações investidores, um ótimo domingo. Vamos para mais um vídeo de análise de altcoins no longo prazo. Hoje falaremos da maior delas, o ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente gostaria de avisar vocês que o ETH agora está sendo cotado a 3.444 dólares. Você está vendo esse vídeo no domingo de manhã, eu estou gravando ele sábado de madrugada, tá bom? Então, por isso que o preço pode estar diferente aí, tá? Nesse vídeo eu quero dar uma visão de longo prazo e a gente vai abaixando os tempos gráficos para falar também sobre possíveis trades. Lembro que eu não vou tentar te convencer fundamentalmente se você deve ou não comprar ETH. Eu só vou te passar uma estratégia clara e objetiva do que eu estou fazendo e eu já começo falando se eu invisto ou não, né? E sim, eu invisto no ETH. Na verdade, o ETH é a minha segunda maior posição em criptomoedas voláteis. Hoje eu tenho 9,77% do ETH. Inclusive eu postei hoje isso aqui no programa de membros. E vocês podem perceber que eu tenho pouco mais que o dobro de Bitcoin que ETH. Inclusive, é o momento que eu tenho mais ETH em relação ao Bitcoin. A gente vai falar um pouco da paridade ETH-BTC, por que eu estou muito exposto em ETH, levando em consideração a minha exposição em BTC. E você também pode perceber que a minha segunda altcoin que eu tenho mais que a DOT, cara, eu tenho mais de 4 vezes mais ETH. Então, para vocês entenderem o tanto que eu confio em ETH e o quanto para mim faz sentido o investimento, beleza? Show de bola! Então, vamos começar aqui no que mais importa, que é falar do gráfico da nossa estratégia. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar a vocês é que o ETH, caras, ele teve aí um último ano muito bom, né? A gente chegou a testar lá em junho, caras, quando a gente teve toda aquela questão da Terra Luna, uns 860 dólares. E quando a gente teve a FTX, a gente chegou a testar os 1.050 dólares. Desde o fundo lá dos 800 e tal, a gente teve uma alta de de mais de 300%, agora a gente está tendo uma alta de 297%. Então é uma alta bem significativa, tá? Eu acumulei bastante ETH nessas quedas aqui. Acabou que eu acabei acumulando aqui, depois eu vendi. Eu comecei a acumular mais mesmo na FTX, como eu fiz com uma grande parte das minhas altcoins. E ETH tinha sido a última altcoin que eu não tinha vendido absolutamente nada, né? Ao longo da alta do Bitcoin, das altcoins, a gente vai realizando lucro e a gente recompra e tal, mas o ETH eu não tinha feito nenhuma venda, ou seja, eu não vendi aqui quando ele foi nos 2.100, eu não tinha vendido nos 2.400, não vendi naquele topo dos 2.700 que a gente coçou o dedo para vender, mas não vendemos. E a primeira venda que eu fiz foi justamente nessa região ali próxima dos 3.300 até os 3.500, ou seja, foi uma venda nessa semana. Em parte porque eu realmente acredito que a gente teve uma euforia muito grande no mercado como um todo, e como o ETH é uma posição um pouco maior na minha carteira, eu fiz por bem fazer um rebalanceamento dos meus investimentos. De maneira alguma eu vendi todos os meus ETHs, caras. Eu ainda mantenho 9,77% dos meus investimentos criptos em ETH, tá bom? O que eu vendi foi um excesso que estava passando dessa porcentagem de tranquilidade, digamos assim. Tá? Na carteira cripto, eu quero que o ETH fique próximo de 10%. Já estava indo para 12, 13 por causa da valorização das últimas semanas. Então eu vendi um pouco, eu rebalanceei para voltar para minha exposição de conforto, né? Então foi bem aqui, ó, no dia 27 de fevereiro, e eu falei que eu estava vendendo nessa região aí, entre esses 3.250 e os 3.500 dólares, beleza? Um dos motivos, eu já te falei, foi a euforia muito grande que a gente teve no mercado, então essa euforia realmente me assustou um pouco, então eu quis dar uma realizada, e também por entender que essa é a última resistência importante do ETH antes de testar a máxima, né? Repara que a gente está em 0,618 de toda a pernada de baixa, ao mesmo tempo que a gente tem um último topo importante aqui. Passando disso, a gente deve testar a máxima lá próximo dos 5.000 dólares, 4.800, né? Então eu diria que aqui é uma boa região para se colocar dinheiro no bolso pensando no longo prazo, sabe? É uma região que eu não vejo tanta relação risco-retorno para eu segurar o ETH tão esticado até a máxima, pelo menos não com a mais do que a minha estratégia
estruturada de quanto eu quero ter na carteira permitia, tá bom? Então eu fiz essas vendinhas aqui nessa região. Se a gente nessa semana começar a romper, passar desses topos, passar aqui topinho ainda, 3.600, tá bom? Acho que até os 3.600 eu vou fazer umas vendinhas. Passou daqui, a gente segura a mão e só pensa em novas vendas se a gente tiver gatilhos muito grandes de compra ou se a gente for testar as máximas históricas, beleza? Gatilhos grandes de compra para mim teria que ser um volume superior ao volume que a gente teve aqui no dia 8 de janeiro. Tranquilo? Então tá, Pablo, você vendeu aqui no longo prazo, ok. Mas você acredita que o ETH vai continuar subindo? Olha, eu acredito que a gente tem uma boa... desculpe. Eu acredito que a gente tem uma boa probabilidade de sim continuar subindo por alguns fatores, tá? E um deles, por causa desse aumento de open interest que a gente tem no movimento de alta do ETH. Eu tô pegando aqui desde o começo de 2024, reparem que o nosso open interest está subindo de 3 bilhões. Nesse momento aqui a gente está em 5, chegou quase a 6. Além disso, a gente pode ver que tá bom que a gente teve um aumentozinho do long short ratio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Foi um dos motivos também que fez a gente realizar. Mas no longo prazo, esse long short ratio está caindo e ficou bem baixo, muito próximo a 1, na maioria do tempo nessa tendência de alta. Além disso, a gente tem uma divergência bullish no nosso CVD. O CVD está caindo, na verdade ele está na mínima nesse momento, com o preço subindo. O que isso me mostra? Isso me mostra que o preço está subindo e as sardinhas estão vendendo, estão shortando. Então é um sinal de que a gente deve continuar a alta, tá bom? Então, ao meu ver, como trader, a situação do ETH é confortável, tá bom? Mas como investidor, eu julgo essa ser uma boa relação, uma boa região, uma região de boa relação de retorno para a gente colocar dinheiro no bolso. Show de bola? Pablo, como investidor, onde você vai estar de olho para comprar ETH? Aqui a gente teria duas perspectivas, tá? A primeira, eu nem vou pegar do fundão lá dos 800, que eu acho que sinceramente nunca mais. Eu vou pegar dos 1.000 aqui e... eu diria que se a gente volta nos 2.250, seria um investimento bem claro no ETH, seria um reteste de topos aqui, muito claro, mas eu não acho que a gente vai ter essa oportunidade tão cedo. Se tiver, cara, sorte nossa, a gente vai comprar ETH. Tá? Então não vou traçar esse Fibonacci daqui, eu vou traçar esse Fibonacci um pouco mais daqui, dessa região dos $1.500, que eu também acho extremamente improvável que o ETH caia. A partir daí eu vejo que essa região dos $2.550 pode ser uma região boa para exposição de quem não está tão exposto em ETH, ou seja, você quer se expor mais em ETH, eu já pensaria nos $2.550 como uma grande posição, tá bom? Eu, sinceramente, vou analisar com calma se eu vou aumentar a minha exposição ou não aqui. Provavelmente sim, porque é difícil imaginar o ETH vindo para cá, mas se for vai ser uma grande oportunidade, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que se voltar aqui, no mínimo a gente deve ter um position trade, né, para carregar esses ETHs aí por alguns meses e fazer um lucro muito legal. Então, chegando nos 2.550, a gente pode ter um investimento ou um position trade. Por que eu falo podemos ter? Porque a gente precisa esperar gatilhos no 2.550. Se a gente chegar nos 2.550 com um long short ratio em 7 e com todo mundo comprando a mercado, você acha que eu vou comprar? Tá doido? Não, eu só vou comprar se a gente chegar lá com as pessoas pessimistas, com as pessoas vendendo e por aí vai, tá bom? Então a gente precisa entender que a nossa estratégia ela tem gatilhos e esses gatilhos precisam ser seguidos para a gente tomar a decisão de entrar nas zonas de boa relação risco-retorno. Show de bola? Tranquilo. Mas eu sei que você está pensando, pô, Pablo não vai voltar nos 2.550. Eu também acho que é difícil. Então eu vou traçar um Fibonacci um pouco mais arriscado, mas que eu acho que vai dar oportunidade, que pode dar uma oportunidade um pouco mais viável, digamos assim. Esse Fibonacci aqui dos fundos próximos dos $2.070, eu também acho difícil o ETH voltar abaixo dos $2.070 tão cedo, tá bom? Então eu já estou de olho aqui para essa região, abaixo dos $2.900, 2.870 ali, eu acho que a gente pode ter um position trade muito claro aqui, tá? Um long no ETH para estopar, talvez nessa região próximo dos $2.000 e carregar ele até a máxima histórica. Então voltou aqui, caras, provavelmente a gente vai mandar para os membros e para os associados um position trade. Como eu te disse, se tiver gatilhos. Show de bola? Legal, caras. Não se esqueça, no primeiro link da descrição tem aqui tanto o programa de membros quanto o live trading. Se você for mais investidor e fazer poucos trades na semana, vai para o membros. Se você for um trader investidor que faz trade todos os dias e quer várias operações por dia, vai no live trading, beleza?
Show de bola. Então, vamos para finalizar falar um pouquinho sobre ETH BTC, né? E eu quero explicar também para vocês um pouco do motivo dessa minha exposição em ETH tá tão grande em relação à exposição do BTC, tá bom? Normalmente a minha exposição em BTC é muito maior que a exposição em ETH. O primeiro ponto, eu acho que é o óbvio. O Bitcoin subiu mais que o ETH nas últimas semanas, o Bitcoin subiu mais do que a maioria das altcoins, e a gente tinha muito mais investido no Bitcoin. Então, a gente fez muito caixa no Bitcoin ao longo dessa subida, caixa que foi utilizado para comprar ETH, para comprar gemas, para comprar outras altcoins. Então, eu diria que o Bitcoin subiu muito nos últimos tempos, isso naturalmente faz a gente vender um pouco mais do Bitcoin. O ETH, caras, como eu não tinha tanto quando a gente começou a alta ali, eu fui deixando o ETH aumentar a exposição na minha carteira pela valorização. Beleza, eu fiz umas vendinhas agora, mas naturalmente eu não fui vendendo ETH ao longo do ano, eu vendi muito mais Bitcoin. Então isso foi se aproximando, tá bom? E eu acho que faz sentido. Até porque quando a gente olha o gráfico do ETH aqui no semanal, quero que você veja que nessa semana do dia, comecinho do ano, a gente teve o maior volume aqui desde ali de março de 23, caras. E para mim foi numa região muito importante, sabe? A gente tem um fundo aqui, justamente nessa região ali dos 0,49, 0,05, e a gente fez um stop loss hunt perfeito ali, né? Ou seja, o preço foi lá, captou a liquidez, deixou a turma desesperada falar que o ETH ia voltar ali pra base aqui dos... Eu vi a galera falando de 0,03 e tal, nada disso. A armadilha, voltamos com candle de volume, né? É claro que não tem um volume tão grande, mas em parte eu coloco isso por causa que a Binance está perdendo market share. Então, os volumes da Binance, assim, em especial no spot, cara, eu acho que está diminuindo bastante em todos os pares, tá bom? Porque vocês sabem o óbvio, né? A Binance abriu as pernas para o governo. E a Bybit, por exemplo, que é parceira aqui do canal, não abriu, né? Se você não conhece o nosso programa de benefícios da Bybit, você ganha 15 dias no Membros, ganha 15 dias no Live Trading. Então, vai ali no formulário, cara, faz essa migração aí para o governo não correr atrás de você, né? A privacidade é muito importante hoje em dia, na minha opinião. Show de bola. Então, a gente tem esse volume nesse fundo, um pivô de alta, paramos aqui no 0,68, estamos tentando romper. Tá? É claro que esperar esse rompimento aqui seria mais seguro, mas eu diria que é um bom momento, assim, para ter uma exposição um pouquinho maior no ETH, ok? Então, eu estou confortável com essa minha exposição. Eu acho difícil a gente perder essa região de fundo aqui. Se perder, eu acho que seria num cenário de um Bitcoin disparando agora para os 100 mil dólares, né? Mas aí, cara, pouco importa. Se perder aqui, vai dar todo mundo feliz de qualquer jeito. E eu acho que seria temporário, sabe? Eu não acho que a gente ficaria muito tempo abaixo dos 49, eu acho que a gente já voltaria. Então é por isso, por este gráfico aqui, por também acreditar que o ETH está muito bonito quando a gente olha o longo prazo, e pelo price action e minha própria perspectiva de investimento, que eu tô com bastante ETH em relação aos meus Bitcoins atualmente. Beleza, galera? Para finalizar, a gente pode falar um pouquinho com vocês do curto prazo, caras. Tá? Então, no curtíssimo prazo, a gente pode ver aqui, indo para o 4 horas, que, sinceramente, eu acho que talvez a gente nem precisaria pegar esse FIBO lá de baixo, sabe? Porque se a gente voltar nessa região ali dos 2.700, seria uma grande oportunidade. Então, eu posso traçar alguns FIBOs aqui um pouco mais arriscados, digamos assim, sabe? Então, um que eu vejo aqui como possibilidade seria daqui, ó. E teria que perder esse antigo topo. Então, a partir dos 3.130 dólares, a gente pode cogitar um swing trade no ETH, tá bom? Possivelmente a gente manda isso aqui para os associados e dependendo do gatilho, assim, do tempo gráfico, para os membros também, beleza? Então, voltou ali nos 3.100, cara, vai ser difícil não abrir um long aqui no ETH. Pô, Pablo, eu quero ainda mais. Cara, ainda mais eu seguraria um pouco a mão, porque eu acho que a gente deu uma esticada, né? Tá naquela zona de resistência no semanal que eu te falei.
Então eu até entendo quem, por exemplo, tá olhando para fazer esse day trade aqui nessas retrações, mas esse day trade, sinceramente, não vai me pegar, tá bom? Eu acho que, para mim, a primeira zona que eu cogitaria é próximo ali dos 3.100 dólares, né? Bem além desse fundinho aqui dos 350, cara, um ponto de armadilha perfeito, assim, pra gente pensar numa entrada num swing trade no ETH. Valeu, galera! Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Se o preço estiver um pouco diferente do que tá agora, não reparem. E eu apareço aqui lá para as 1, 2 da tarde para fazer uma atualização do Bitcoin. Um forte abraço e a gente se vê. O Membros eu vou deixar no QR Code. E se você quiser conhecer o Membros, o Live Trading, até para você decidir qual que você quer, não deixa de criar a sua conta na Bybit ou transferir a sua ID da sua conta Bybit pra gente, que você vai ganhar 15 dias grátis, tá? Vai estar na descrição tanto membros quanto o formulário. Valeu, galera!